Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Mais uma quinta-feira, mais uma semana. O pessoal de Serra Negra deve estar achando estranho falar quem é essa menina. Eu sou do Centro Espírita Semente de Luz, de Olambra, e hoje o Bragato estaria aqui na nossa casinha fazendo uma palestra, então a gente resolveu juntar aí as duas casas para a palestra de hoje. Então, para receber os ensinamentos dessa noite, eu peço a todos que se coloquem numa posição de receptividade, que respirem bem fundo. Vamos nos conectar com a espiritualidade, que já preparou tudo para essa noite, para o nosso aprendizado, para os nossos momentos de reflexão. Agradecemos o plano espiritual por mais essa oportunidade. Pedimos para que conduza os trabalhos dessa noite. Pedimos carinhosamente que acolha todos os nomes os quais trazemos os nossos corações, que estão precisando de ajuda nesse momento, das pessoas pelas quais a gente tem feito as nossas orações nesses momentos tão difíceis que estamos passando. Pedimos também que as águas que forem colocadas sejam fluidificadas e possam atender nos propósitos os quais foram colocados. E assim, Pai, agradecemos mais uma vez a oportunidade. Vou fazer a prece de Cáritas, que é uma prece que eu acho linda. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração e um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Então, irmãos, essa noite seria a presença, nós teríamos a presença física do nosso amigo José Botelho Bragato, do Centro Espírita Joana d'Arc de Serra Negra. Ele já visitou nossa casinha em outros momentos. Mas que bom que a tecnologia nos proporciona, né, Bragato? Boa noite. Bom, boa noite. Tudo Que bem, Ercílio? bom, tudo bem você? Bom ver vocês aí. É uma Que alegria bom para nós. que bom que a gente tem essa tecnologia, né? Que Graças nos a Deus. aproxima. Exatamente, exatamente. Mas agora, palavra sua. Muito obrigado. Muito obrigado, Ercílio. Boa noite a todos.
Que a paz de Jesus, nosso Divino Mestre, esteja conosco agora e sempre. Que possamos ter uma noite de muita paz, de muita alegria, e que possamos juntos aproveitarmos os ensinamentos que a espiritualidade vai nos proporcionar nesta noite. Era para nós realmente estarmos lá em Ulambra, no Semente de Luz, não é, com os nossos irmãos, mas nós estamos, embora não pessoalmente, mas estamos através dessa live que a tecnologia nos permite estar. E para a noite de hoje, nós então vamos juntos fazermos uma reflexão na questão da perfeição moral. Essa perfeição que todos nós, como espíritos que somos, estamos sempre trabalhando, sempre buscando esta nossa perfeição moral, este crescimento moral. E hoje nós vamos, para trabalharmos o tema, conhecimento de si mesmo. Será que nós realmente nos conhecemos? Será que nós queremos nos conhecer? Estamos preparados para nos conhecer? Será que nós queremos realmente trabalharmos essas transformações morais em cada um de nós? Kardec também, à época, preocupou-se com esta questão do conhecimento de si mesmo. E Kardec, então, só um minutinho aqui. Kardec, então, conversando, estudando com a espiritualidade maior, no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar a questão 919 e a 919A, aonde Kardec, na questão 919, questiona a espiritualidade maior com a seguinte pergunta: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Esta foi a pergunta que Kardec fez à espiritualidade. Um espírito amigo que colaborou muito na codificação, ele deu a seguinte resposta: um sábio de antigamente vos disse: conhece-te a ti mesmo. Ou seja, lá atrás, muito antes do Cristo, já esta frase, este ensinamento, já estava sendo propagado, este convite já estava sendo feito. Esta frase, muitos atribuem a Sócrates, mas ela não é de Sócrates. Ela está, sim, eu vou pegar aqui porque eu não me lembro de cabeça, né? Ela está, sim, encontrava-se na entrada do templo do deus Apolo, na Grécia. Então, Sócrates, ele teria usado muito esta frase. Ele teria também colocado-se nessa mesma caminhada, nessa mesma busca do conhece-te a ti mesmo. E nós ainda continuamos nos ainda continuamos trabalhando este conhecimento. Mas Kardec, como nós sabemos, insiste em suas perguntas, insiste na sua busca de conhecimento, e ele pergunta mais uma vez: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em conhecer-te. Né? Precisamente em nos conhecermos. E qual é o meio para se conseguir? Como é que nós podemos conseguirmos este conhecimento, esta busca interior, interna a cada um de nós? Os espíritos amigos, eles sempre nos convidam a grandes reflexões. Todas as perguntas e todas as respostas que temos no Livro dos Espíritos e toda a codificação é um convite para que nós possamos trabalhar a nós mesmos, trabalhar ao nosso crescimento. Porque os espíritos, eles não nos dão nada pronto. Eles nos convidam, eles nos orientam,
Eles não nos dizem o que fazer, como fazer. Isto fica a cargo do nosso livre-arbítrio, fica a cargo de cada um de nós, esta busca e estas transformações necessárias para o nosso crescimento. Assim como Jesus, através dos ensinamentos, através do Evangelho, através da Boa Nova, também não exige nada de ninguém, ele nos convida às reflexões, ele nos convida a nos analisarmos o que ele está ali nos passando e nos ensinando. E este espírito amigo continua a sua dissertação, continua o seu convite, nos dando um caminho, como chegarmos, como conseguirmos, qual o meio de nós trabalharmos este conhecimento em nós mesmos. Então ele começa nos dizendo, nos ensinando e nos convidando às seguintes reflexões. Interrogar a própria consciência todos os dias, ao fim de cada jornada. Então, o que nós devemos fazer? Interrogarmos a nossa própria consciência, ao fim de cada dia e de cada jornada. Será que nós fazemos isto? Será que nós nos propomos a esta reflexão, a esta interrogação, a esta análise com o senso da nossa própria consciência, ao final de cada dia? Como é que nós nos comportamos ao final de cada dia? Como é que nós estamos nos comportando? Agora, então, estão todo mundo em casa, não é verdade? As tarefas presenciais nas casas espíritas estão, assim, um pouco suspensas, devido a este momento de desafio pelo qual a humanidade está passando, não é? Mas nós estamos aproveitando esta oportunidade para esta análise da nossa própria consciência, para interrogarmos a nossa própria consciência? Ou será que nós estamos nos ocupando com outras coisas e deixando isso também para um outro momento, para um outro dia? Então, por onde começarmos? Interrogarmos a nossa consciência todos os dias, ao final de cada jornada. Para isso, precisamos ter vontade, precisamos termos a disposição para esta interrogação, perguntando se nós não faltamos com nenhum dever contra alguém, contra o outro. Será que nós hoje, no dia de hoje, cumprimos com o nosso dever? Porque, veja, nós estamos vivenciando um momento muito importante da nossa humanidade, para nós, espíritos imortais que somos. E hoje o que nós mais ouvimos falar são dos nossos direitos, né? Nós cobramos e queremos que os nossos direitos sejam respeitados. Muito bem, é isso mesmo, precisamos, né? Temos os direitos. Nós exigimos das autoridades, exigimos da nossa casa, exigimos do meio onde nós estamos, que os nossos direitos sejam respeitados, né? Direitos no trânsito, por exemplo, uma coisa muito comum, não é? Nós temos o direito, por exemplo, eu agora já estou com 64 anos, dia 18 de setembro, meu aniversário, pode mandar presente, tá? Já chego nos 65, e eu tenho o direito de parar o meu carro na vaga dos idosos. Não é? Sou idoso, tenho direito. Inclusive eu paro ali no lado do meu escritório, tem lá uma vaga para idoso. Então eu chego lá às 8 horas da manhã, 8 e pouco, como Serra Negra e como todas as cidades. Se a gente chegar um pouquinho mais tarde, já não temos mais lugar para parar, mas eu tenho o direito de parar na vaga do idoso. Então eu paro o meu carro lá. E lá eu permaneço até 11h30, meio-dia, que é o horário que eu vou almoçar. Aí eu pego meu carro e vou almoçar. E quando eu volto, eu já não tenho mais o direito de parar ali. Por quê? Porque alguém já parou. Aí eu fico um pouco zangado. Eu digo, mas meu Deus, como é que ele foi parar na vaga do idoso? Não é? Eu tenho o direito de parar na vaga do idoso. Tenho. Mas o meu dever.
Onde fica? Eu, graças a Deus, tenho as minhas pernas boas, estou com saúde. Eu posso parar uma quadra mais longe do meu escritório, eu posso vir caminhando. Mas eu tenho o direito de parar na vaga do idoso. Mas o meu dever para com aquele irmão que poderá ter dificuldades maiores do que eu, chega ali, ele não tem a sua vaga. Aí sim ele precisa parar lá longe. Dificuldade para caminhar, dificuldade para se locomover. Então vejamos, temos os direitos, mas precisamos pensar nos deveres. Os deveres para com o outro. São as mínimas coisas do nosso dia a dia que, no momento em que nós fizermos essa interrogação à nossa consciência, ao fim de cada dia, observarmos se nós não ultrapassamos, se nós estamos cumprindo com o nosso dever para com o outro. É nas pequenas coisas que nós começamos a nos transformarmos, a nos melhorarmos. Não é verdade? Se ninguém tem nada a se lamentar de nós no dia de hoje, interrogando a minha própria consciência, cumprir com os meus deveres para com o outro, será que alguém tem alguma coisa a se lamentar de mim, a se lamentar de nós? Será que eu cometi algum extravio na minha caminhada? Né? E desta forma, nós vamos nos conhecendo, porque eu não cumpri com o meu dever para com aquele irmão. Aquele irmão tem algo a se lamentar de mim, não é verdade? Devemos nos questionar o que nós estamos fazendo com os desafios que a vida nos apresenta nos momentos. Como é que nós estamos agindo diante das circunstâncias da vida? Como é que nós estamos enfrentando os desafios da nossa existência? O que são os desafios? Os desafios nada mais são do que o aprendizado que eu, espírito, nós, espíritos, precisamos ter para vencermos esses desafios, e através de vencermos esses desafios é que nós vamos crescendo, é que nós vamos aprendendo, é que nós vamos evoluindo. É a única maneira em que eu, espírito imortal que sou, que somos, temos para aprender, que é através dos desafios que a vida nos apresenta. E o que é que nós estamos fazendo? Como que nós estamos agindo diante dos desafios? Reclamamos muito? Lastimamos muito? Veja agora, vivenciamos um grande desafio. Um grande desafio. E a gente ouve dizer, todos nós dissemos, este desafio é para que nós possamos aprender. A humanidade vai mudar. Mas se nós não trabalharmos para nos autoconhecermos, para o conhecimento de nós mesmos, os desafios passarão e nós não vamos aprender nada. Então precisamos aproveitar os desafios que a vida nos oferece para aprendermos, para crescermos. Mas para tanto, é necessário, mais uma vez, voltarmos lá na primeira questão, na primeira observação, no primeiro convite que o Espírito nos faz. É interrogando a nossa própria consciência ao final de cada dia. O que é que eu fiz no dia de hoje, com os desafios pelos quais nós passamos, pelos quais nós vivenciamos. Agradecemos a Deus por todos os desafios que tivemos. Agradecemos a Deus pelas coisas boas que nos acontecem e estão nos acontecendo. Né? Um outro convite que o Espírito nos faz, se praticamos algumas ações
que jamais confessaríamos a alguém? Será que no meu íntimo, através do meu pensamento, eu cometi alguma ação, fiz alguma coisa que eu jamais confessaria a quem quer que seja? Né? Será que eu tenho muita coisa a esconder? Tenho muita coisa aqui comigo que eu jamais confessaria a quem quer que seja? Não é? Então, este exame de consciência, ele tem que ser um exame diário, constante, para que nós possamos irmos nos conhecendo. E sem medo, porque nós temos um medo danado de nos conhecer. Nós temos um medo danado de nos autoanalisarmos. Não é? Porque ainda trazemos conosco vícios morais, vícios materiais que nós precisamos corrigir. Né? Nós temos muitos vícios ainda que fazem parte da nossa caminhada e farão parte, porque o espírito ele não evolui de uma hora para outra. A evolução é lenta, mas constante. A cada momento, a cada aprendizado. Então, vícios que nós precisamos trabalhar em nós, detectarmos em nós qual vício está realmente mais me prejudicando. Qual vício que está mais me trazendo sofrimento moral? Não é? Qual vício que eu preciso trabalhar? Orgulho, por exemplo. Orgulho. Né? Mas o que é que a gente diz? Ah, eu não sou orgulhoso, né? Eu tenho que manter a minha dignidade. Bragato, você errou lá com seu amigo, vai lá, pede desculpa a ele, conversa com ele. Não, e minha dignidade onde vai ficar? Né? Eu não admito que eu sou orgulhoso. Mas sou. A vaidade. Somos extremamente vaidosos. A vaidade está me prejudicando. A vaidade está me trazendo dores, está me trazendo desajustes. Preciso trabalhar a vaidade. Agora, eu tenho um vício que e não é que eu tenha este vício, não é? Eu sou assim porque eu sou extremamente previdente, extremamente econômico, que é a avareza. Eu sou extremamente avarento, mas eu digo não, eu sou previdente, eu sou econômico. Naturalmente, nós devemos tomarmos cuidado, nós devemos ter este cuidado de sermos previdentes, de tomarmos cuidado com os nossos gastos, mas não exagerado, não ao extremo, de deixarmos muitas vezes de fazermos coisas necessárias para não gastarmos. Né? Então, este vício está me prejudicando, eu preciso trabalhar ele. A prepotência, a inveja. Eu sou prepotente? Eu sou invejoso? Ah, mas eu não sou invejoso. Mas eu observo muito mais a vida do outro do que a minha. Nossa, como é que aquele conseguiu isso? Como é que aquele está? Não é? A inveja. O ciúme. Muitas vezes nós temos ciúmes até do nosso carro, né? Olha que loucura. Você vai pedir para alguém dar uma carona ou vai levar alguém, você olha nos pés dele se ele não está com o pezão sujo para entrar no carro. Olha que loucura. Temos ciúmes da nossa esposa, temos ciúmes do nosso marido, temos ciúmes dos nossos filhos, temos ciúmes da nossa casa, temos ciúmes do que temos. Olha que loucura. Entendendo que nada é nosso. É apenas momentaneamente. Tudo que nós possuímos materialmente é momentâneo. Porque o meu filho, porque a minha esposa, porque o meu esposo não é nosso. Daqui a pouco nós vamos desencarnar e tudo vai ficar aí. Geralmente, o casal um vai antes, outro vai depois, dificilmente nós vamos juntos. Né? E aquele que ficar, muitas vezes, poderá encontrar outro parceiro, outra parceira, outro companheiro,
e ter uma vida feliz e ser feliz. Agora, eu sou extremamente ciumento. Vou para a espiritualidade com este vício. Como é que eu vou ficar lá? Lembramos do nosso querido André Luiz, que queria voltar para visitar a família, e a espiritualidade orientava ele para não, que não era o momento. Ele insistiu. A espiritualidade então disse: vá. Chegando na casa, ele percebeu que a companheira já tinha um outro companheiro. Naquele momento, ele se desequilibrou totalmente, doido de ciúmes. Voltou naquele estado umbralino que ele se encontrava, naquele estado de mente que ele se encontrava lá antes de ser levado para o nosso lar. E aquilo o perturbou de tal maneira que ele novamente voltou conscientemente naquele estado de desespero, de desequilíbrio, criando em torno de si aquele momento angustiante. Por quê? O vício, este vício do ciúme, precisamos nos analisar. Eu sou ciumento, eu preciso trabalhar isto. Eu sou invejoso, eu preciso trabalhar isto. Eu preciso me libertar desses vícios. É para isto que nós aqui estamos, para irmos vencendo, para irmos nos trabalhando os nossos vícios. A intolerância. Observamos hoje, nos dias de hoje, quanta intolerância. Tudo não está bom, nada está bom, está tudo ruim. Nós não toleramos isso, não toleramos aquilo. Se fazemos assim, não está bom, se faz assim também não está bom. Nunca estamos felizes. A intolerância, a impaciência. Tudo para ontem. Não esperamos. Jerônimo Mendonça nos diz que a paciência é a ciência da paz. Ou seja, temos que ser pacientes, aguardar as coisas, confiarmos em Deus, confiarmos em Jesus. Temos a certeza em Deus, certeza em Jesus, certeza no plano espiritual. Sermos pacientes. Olha quanta paciência nós estamos tendo nesse período, agora aí nesses 6 meses, 5, 6 meses. Quanta paciência. E precisamos ter mais. A indisciplina. Somos indisciplinados? Se somos indisciplinados, precisamos passar a ser disciplinados. Precisamos trabalhar a disciplina, porque nada funciona sem disciplina. Nada caminha, nada progride se não for a disciplina. A espiritualidade maior é extremamente disciplinada. E muitas vezes nós encarnados somos indisciplinados e causamos grandes transtornos a nós mesmos por esta nossa indisciplina. Temperamento forte. Costumamos ouvir de muitos irmãos, e nós muitas vezes já falamos também: eu tenho um temperamento muito forte, eu nasci assim e assim eu vou morrer. Não! Nós nascemos assim, mas estamos aqui para progredir, para mudarmos, para nos transformarmos, para mudarmos a maneira de ser. Mas para isso, eu preciso me conhecer, eu preciso me examinar, eu preciso deixar me ser examinado. Eu preciso deixar que que essa individualidade que sou eu, o espírito, possa superar a minha personalidade. Então, se eu tenho um temperamento forte, eu preciso me corrigir. Mas para isto, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que deixar, eu tenho que fazer esta análise de consciência todos os dias, para que eu possa para que nós possamos nos melhorarmos, não é? Sempre com a razão. Eu estou sempre com a razão. Quantos irmãos nós conhecemos, quantas vezes nós também nos portamos dessa maneira? Eu tenho razão em tudo. Eu estou certo, os demais estão todos errados. Então precisamos nos corrigir.
E, juntando todos esses vícios, nós acabamos sendo extremamente egoístas para conosco mesmo, porque nós não nos deixamos sermos examinados. Nós não nos permitimos este exame de consciência, esse conhecimento de nós mesmos. Somos egoístas para conosco mesmo e depois para com os outros que estão conosco. Então, os vícios todos nós temos para que eles possam ser vencidos, para que eles possam ser trabalhados. Vamos vencê-los todos de uma vez? Não. Vamos vencer numa encarnação só? Não. Mas Kardec questiona a espiritualidade numa pergunta do Livro dos Espíritos, qual é a finalidade da reencarnação dos espíritos? E os espíritos respondem de uma maneira extremamente brilhante e sábia, para que o espírito possa progredir. Então, a finalidade da encarnação é para que nós possamos progredir, possamos crescer. E nós estamos progredindo. A doutrina espírita nos prega isto, não é? Nos convida a isto, às nossas transformações, ao nosso progresso espiritual. Nós estamos progredindo. Nesses 65 anos agora, nesses 40 anos de doutrina espírita, nós progredimos. Como saber se nós realmente progredimos? Será que nós estamos progredindo? Como sabermos se nós progredimos? É quando nós cometemos um erro, quando nós cometemos uma falta, quando nós erramos, e a nossa consciência nos cobra severamente. Severamente. Quando, dentro desses vícios, nós cometemos o vício e a nossa consciência nos cobra severamente. Aí é sinal de evolução. Puxa vida, errei de novo. Mas como é que eu pude errar de novo? Como é que eu pude? Não tive cuidado, não segui a orientação do Cristo, vigiar e orar. Errei. Mas isto não significa que nós não vamos errar. Nós vamos errar novamente. A nossa consciência vai nos cobrar. Da próxima vez, a cobrança será maior. Da próxima vez, será maior ainda. Até que nós, então, vamos acertar mais do que errarmos. Nós vamos termos mais certeza, mais acertos do que erros. É o progresso que está chegando. Porque o espírito não progride de uma hora para outra. Há necessidade de um trabalho, há necessidade de uma luta constante, de uma vigilância constante. É nos conhecendo, no conhece-te a ti mesmo, que nós vamos, então, buscando esta nossa melhora. Devemos examinar o que fizemos contra Deus, contra o nosso próximo e contra nós mesmos. Entendendo que, contra Deus, dificilmente nós praticamos algum erro. Porque Deus, na sua justiça, Ele nos conhece profundamente. E Ele sabe como somos. Então nós, muitas vezes, não cometemos. Deus não leva. Não é que Ele não leve em consideração. Nós não conseguimos ofender a Deus porque Ele sabe o nosso estágio, o nosso momento. Agora, contra o próximo, o que nós fizemos contra o próximo? E contra nós mesmos. Contra nós mesmos. Não é? Quando nós dissemos que nós somos muitas vezes egoístas conosco mesmo, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos sendo, vamos assim dizer, fazendo coisas contra nós mesmos. Então, nós nos melhorando, com certeza, nós vamos poder também melhorar a nossa conduta para com o próximo, não é verdade? E o Espírito nos diz o seguinte, que as respostas, com certeza, serão para nós
vamos assim dizer, um repouso na nossa consciência, ou uma indicação de que ainda precisamos corrigir muita coisa, que ainda devemos corrigir muita coisa, que ainda estamos a caminho e precisamos corrigir muitas coisas. E quando nós estivermos indecisos diante de uma ação que devemos tomar, de alguma coisa que devemos fazer, nós devemos nos perguntar: e se fosse feito pelo outro, a mim, como eu me sentiria? Como eu iria receber esta ação? Como eu iria receber isto que está sendo feito? Não, não faça ao outro o que não quero que faça a ti. Não é verdade? Veja quanta coisa que nós precisamos analisar ao final de um dia da nossa jornada. Quanta coisa que o Espírito pede para que nós possamos prestar atenção. Não é? E se Deus nos chamássemos agora para nós nos retornarmos ao mundo espiritual, aonde nada é oculto, aonde nós não conseguimos esconder nada, teríamos algo a temer, teríamos algo a esconder de alguém? Porque, sabe, desencarnar não é muito fácil, mas também não é muito difícil. Esta fila não tem lógica. Então, podemos desencarnar a qualquer momento. Desde o momento que nós nos reencarnamos, nós já estamos desencarnando. Né? E se Deus nos chamasse agora, chegou o meu momento. Se nós desencarnássemos, por exemplo, de AI, sabe o que é desencarnar de AI, né? Desencarnar de AI, eu estou aqui falando com vocês, de repente eu digo, ai, e desencarnei. Será que eu teria alguma coisa, né? Não teria nada a ocultar? Será que estaria tudo? Imagine só, né? Quanta coisa nós teríamos ainda que resolver lá na pátria espiritual. Não é verdade? Então, que nós possamos trabalhar cada vez mais esse nosso progresso individual. Porque o progresso, ele é individual, né? Para depois se tornar coletivo. Então, eu não posso esperar que os meus progridam, que os meus companheiros, minha família, progrida para que depois eu possa progredir. Ela não está atrelada ao progresso do outro. Cada um de nós tem que buscar o seu progresso, tem que buscar a sua transformação moral. E, consequentemente, nós nos transformamos, vamos transformar a coletividade, aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão ao nosso lado, através dos nossos exemplos, através das nossas atitudes, através da maneira como nós conduzimos a nossa vida. Então, que nós estejamos sempre preparados. Eu tenho um amigo muito importante na casa espírita, eu sempre gosto de contar isto, né? O nosso irmão Antunes, ele desencarnou com 102 anos. E o seu Antunes era um sábio. Esses espíritos sábios que vêm até nós, que convivem conosco, que nos dá o prazer, não é? De convivermos. E ele sempre dizia, Bragato, a gente se prepara para tudo no mundo, né? Então, a gente se prepara para o nascimento dos nossos filhos. Primeiro para o casamento, para o namoro, para o casamento. Nós nós nos preparamos depois para o nascimento dos nossos filhos, para os aniversários, para a festa de final de ano. A gente vai se preparando tudo, não é? Vai preparando. Mas para a coisa mais importante para o espírito, nós não nos preparamos, que é para a morte, que é para o desencarne. Nós não gostamos nem de falar disso, não é verdade? Vamos trocar de assunto. E é uma das coisas mais importantes para o espírito. Assim como a reencarnação é importante para o espírito, a desencarnação tem a mesma importância, porque é um momento importante para o espírito. É um momento em que nós estamos voltando, retornando para a pátria espiritual. E como é que nós vamos chegar lá? Nós vamos desencarnar ou nós vamos morrer? Morrer é quando nós retornamos à pátria espiritual sem consciência de nós mesmos. Desencarnar é quando nós retornamos com consciência de nós mesmos. Ou seja,
melhorados, transformados. Aproveitamos a encarnação para nos melhorarmos, para nos transformarmos. Então, este é o objetivo maior da reencarnação. Este é o objetivo do porquê nós estamos aqui. É essa melhora. Mas para que nós possamos melhorar, voltamos ao ponto em que iniciamos. Temos que nos conhecer. Temos que nos conhecer. A encarnação vai dar tempo? Não, não vai. Ainda hoje conversávamos com um amigo nosso, muito querido, e falávamos disto. Mas nós vamos ter tempo de nos conhecermos? Não, mas nós não somos isto. Nós somos espírito. E continuaremos sendo espírito. Porque o espírito não morre, o que morre é o nosso corpo, é a vestimenta. Nós, espíritos, continuaremos. Somos imortais. Então, tudo aquilo que eu, como espírito, adquiri, aprendi, evoluí, é meu, nós vamos levar. Ninguém vai nos tirar isto. É nosso. É aquisição individual nossa. Então, que nós possamos nos prepararmos para o momento importante do espírito, que é o seu retorno para a vida espiritual, para a pátria espiritual, para a grande família universal. É onde nós vamos realmente nos encontrarmos conosco mesmo. Vamos ter uma visão muito ampla, porque nada é oculto, daquilo que nós fizemos, daquilo que deixamos de fazer, daquilo que poderíamos ter feito e das oportunidades que virão para fazermos. Basta a gente querer. Não é verdade? E o Espírito ainda continua, que o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. É a chave do progresso individual. Porque eu sei dos meus vícios morais. Eu sei das minhas tendências. Ninguém sabe, mas eu sei. Aquilo que eu tenho que lutar constantemente para vencer. Mas eu preciso querer vencer. Que tenhamos a verdadeira vontade de nos melhorarmos, examinando a consciência a fim de nos esforçarmos muito para arrancarmos de nós todas essas ervas daninhas que ainda encontram-se no nosso jardim, que ainda temos conosco. Mas, como nós falamos na palestra de 15 dias atrás, quando trabalhamos as potências da alma, e uma das potências que nós trabalhamos naquele dia, naquela noite, foi a vontade. É necessário termos vontade para vencermos essas ervas daninhas. Nos examinando. E como já disse, as tendências que ainda trago comigo, as tendências más que ainda trago comigo, eu as conheço. Eu sei quais são. E nós também conhecemos. Cada um de nós conhece. Mas precisamos ter vontade. E precisamos dar esta oportunidade a nós mesmos para podermos vencê-las. Então, após todas essas análises, após refletirmos sobre este convite que o Espírito amigo nos faz, está lá na pergunta 919, 919A do Livro dos Espíritos. É uma das perguntas que nós deveríamos, é um dos trechos do livro que nós deveríamos estar na nossa cabeceira para que todos os dias nós dessemos uma examinada, né, para as nossas reflexões, para as nossas colocações. Esse trabalho não é meu, né? Esse trabalho é de um amigo espiritual. Então, somente depois dessas análises todas de nós mesmos, é que nós podemos, então, começarmos este grande trabalho de transformação moral, este grande convite de nos transformarmos para melhor. E esta mensagem, estas respostas, nada mais, nada menos do que de Santo Agostinho, que ele, na sua juventude, na sua mocidade,
até os seus 30 e tantos anos, vivia de uma maneira extremamente estrambelhada. Sua mãe orou tanto para ele, né? Mônica, Santa Mônica, que foi canonizada pela Igreja Católica, e ele se tornou um bispo da Igreja Católica e um dos doutores da Igreja Católica, assim como Paulo na sua caminhada. Então vejamos que todos nós temos oportunidades para mudar, todos nós temos oportunidades para nos corrigirmos. Basta termos vontade. Seguir o exemplo desses irmãos, Paulo, Santo Agostinho, que hoje nos traz esta mensagem maravilhosa, que tanto ajudou na codificação da doutrina dos espíritos, à época de Kardec, e continua nos ajudando na espiritualidade. Se transformaram, se entregaram, se permitiram a si mesmo esta transformação. Porque todos nós somos espíritos bons. Só precisamos deixar transparecer esta bondade que nós trazemos. Deus quer que todos nós sejamos felizes, o quanto nós pudermos neste mundo de provas e expiações. Deus não quer que ninguém sofra, Deus não quer a infelicidade de ninguém. Muito pelo contrário, Ele quer que nós sejamos extremamente felizes. Mas, para tanto, vamos seguir a orientação do nosso querido irmão Santo Agostinho. Vamos nos permitir a nos conhecermos a nós mesmos. E quando encontrarmos alguma tendência, má tendência, que ainda precisa ser vencida, algum vício que ainda precisa ser vencido, não vamos dar desculpas a nós mesmos ou jogarmos a responsabilidade no outro, muitas vezes até na própria espiritualidade, né? Nós somos os únicos responsáveis por nós mesmos. Nós somos aqueles que precisamos nos conscientizarmos que devemos trabalhar para o nosso progresso individual, para que esse progresso individual se transforme em progresso coletivo, em evolução coletiva. Esta era a mensagem desta noite para as nossas reflexões. Mais uma vez, quero agradecer o Centro Espírita lá de Olambra, Sementes de Luz, que nos dá esta oportunidade nesta noite de estarmos aqui estudando a doutrina dos Espíritos, o Evangelho de Jesus. Um abraço fraterno a todos os irmãos daquela casa, um abraço fraterno a todos os irmãos que nos acompanharam nesta live, que estou vendo aqui muitas pessoas aqui conosco nesta noite, e que nós possamos aproveitarmos a orientação do nosso irmão e, ao final de cada dia, que nós possamos fazer realmente uma reflexão, um exame de nossa própria consciência. E desta forma, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre, aos amigos espirituais que têm nos apoiado nas nossas tarefas. Muito, muito, muito obrigado. Que possamos ter uma noite de muita paz, de muita luz e de muita tranquilidade. Mais uma vez, muito, muito obrigado a todos vocês. Um grande beijo no coração de todos. Boa noite e assim seja.